Devocional Ouvindo Deus a cada manhã. Joyce Meyer. 19 de março. Deus nos guia suavemente. Como pastor, Ele cuida de seu rebanho. Com um braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Isaías capítulo 40, versículo 11. Quando Deus fala conosco e nos guia, Ele não grita conosco ou nos empurra na direção para onde quer que sigamos. Na verdade, Deus nos dirige como um pastor gentil. Convida-nos a segui-lo em direção a pastos mais verdes. Ele quer que cheguemos ao ponto de sermos tão sensíveis à sua voz que até um pequeno sussurro de advertência seja suficiente para fazer com que perguntemos: o que o Senhor está dizendo aqui, Pai? No instante em que sentimos que Ele está nos direcionando a mudar o que estamos fazendo, devemos obedecer ao Senhor prontamente. Se sentirmos falta de paz com relação a alguma coisa que estamos fazendo, devemos parar e buscar a direção de Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 6 diz que se reconhecemos Deus em todos os nossos caminhos, Ele dirigirá as nossas veredas. Reconhecer a Deus significa simplesmente ter respeito suficiente por Ele, ter admiração e temor referente diante dele e importar-se com o que Ele pensa sobre cada movimento nosso. Uma boa maneira de começar bem cada dia será orar. Deus, eu me importo com o que o Senhor pensa e não quero fazer coisa que o Senhor não deseje que eu faça. Se eu começar a fazer alguma coisa hoje que o Senhor não deseja que eu faça, por favor, mostre-me o que é para que eu possa parar, me desviar disso e fazer a sua vontade. Amém. A palavra de Deus para você hoje. Importe-se mais com o que Deus pensa do que com qualquer outra coisa. (20 de março) Busque a Deus em todo o tempo. Enquanto informaram a Josafá, um exército enorme vem contra ti, de Edrom, do outro lado do Mar Morto. Josafá decidiu consultar o Senhor e clamou um jejum em todo o reino de Judá. 2 Crônicas, capítulo 20, versos 2 e 3. Quando o rei Josafá precisou ouvir a Deus, ele clamou um jejum em todo o reino de Judá. Todo o povo se reuniu para buscar a ajuda do Senhor, ansiando por ele de todo o coração. Josafá proclamou um jejum para demonstrar a sua sinceridade a Deus e a sua necessidade dele. Se você precisa ouvir a voz do Senhor, considere abrir mão de algumas refeições e usar esse tempo para buscá-lo. Desligar a televisão e passar tempo com Deus, em vez de assistir a programação, não é má ideia também. Nem passar algumas noites em casa buscando a Deus, em vez de sair com os amigos e pedir o conselho e a opinião deles. Essas disciplinas e outras provam que você entende a importância de ouvir Deus. Algumas pessoas só buscam a Deus ardentemente quando estão
com problemas, mas precisamos buscá-lo com intensidade o tempo todo. Certa vez Deus me deu o entendimento de que o motivo pelo qual muitas pessoas têm tantos problemas é porque o único momento em que buscam a Deus é quando estão com problemas. Ele me mostrou que se retirássemos os problemas de algumas pessoas, elas não o buscariam a Deus em tempo algum. Ele disse: Joyce, busque-me como se estivesse desesperada o tempo todo. Então você descobrirá que não ficará desesperado com tanta frequência. Acredito que esse é um bom conselho e encorajo você a segui-lo todos os dias. A palavra de Deus para você hoje: não espere até ter problemas para buscar a Deus. Busque o tempo todo. – 21 de março. Quer ouvir mais? Siga somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpra os seus mandamentos e obedeçam-lhe, sirvam-no e apeguem-se a Ele. Deuteronômio capítulo 13, versículo 4. Se esperamos ouvir algo de Deus, precisamos dar ouvidos à sua voz. Precisamos também ser rápidos em obedecer, se quisermos ouvi-lo com frequência. Nossa sensibilidade à sua voz em nosso coração pode ser aumentada pela obediência e reduzida pela desobediência. A desobediência gera mais desobediência, e a obediência leva a mais obediência. Há dias em que sabemos logo que acordamos que vamos ter um dia carnal. Começamos o dia nos sentindo teimosos e preguiçosos, frustrados e suscetíveis. Nossos primeiros pensamentos são: quero que todos me deixem em paz hoje. Não vou limpar esta casa, vou fazer compras. Não vou seguir minha dieta também. Vou comer o que quiser o dia inteiro. E não quero que ninguém diga nada a respeito disso. Em dias como esse, temos uma decisão a tomar. Podemos seguir esses sentimentos ou podemos orar. Deus, por favor, me ajude. E faça isso depressa. Nossos sentimentos podem submeter ao senhorio de Jesus Cristo, se simplesmente pedirmos a Ele que nos ajude a corrigir nossas atitudes. Sei tudo sobre os dias carnais. Sei que podemos começar agindo mal e depois piorar ainda mais. Parece que quando cedemos a uma atitude egoísta e seguimos a nossa carne, as coisas descem ladeira abaixo no restante do dia. Mas todas as vezes que obedecemos às nossas consciências, abrimos a janela que Deus pode usar para nos direcionar pelo seu Espírito. Todas as vezes que obedecemos à voz de Deus, isso permite que mais luz entre na próxima vez. Quando tivermos conhecido a alegria de seguir a presença de Deus, não estaremos dispostos a viver sem ela. A palavra de Deus para você hoje: não se permita ter um dia carnal hoje. – 22 de março. O caminho estreito é um bom lugar. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida.
são poucos os que encontram. Mateus capítulo 7, versículo 14. Talvez você consiga pensar em alguma coisa que fez no passado e que incomodaria sua consciência se testasse fazê-la agora. Isso pode não ter incomodado você há 5 anos, mas porque Deus agora lhe revelou que é errado, você não mais pensaria em fazer isso. Deus fala conosco sobre os problemas, trabalha conosco para nos corrigir e depois nos deixar descansar por algum tempo. Mas finalmente, desde que ainda estamos ouvindo, Ele sempre irá falar conosco sobre alguma coisa nova. Se de alguma forma você foi como eu fui um dia, então já caminhou pela vida seguindo um caminho largo e imprudente, mas agora está em um caminho estreito. Lembro-me de certo dia ter dito a Deus: parece que meu caminho fica cada vez mais estreito, o tempo todo. Lembro-me que senti que o caminho pelo qual Deus estava me conduzindo estava ficando tão estreito que não havia espaço nem para mim. Não é de admirar que Paulo tenha dito: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ver Gálatas capítulo 2, versículo 20. Quando Jesus vem viver em nós, Ele fixa residência permanente e expande a sua presença lentamente em nossa vida, até que haja mais dele e menos da nossa velha natureza egoísta. Se você sente que está em um caminho estreito, como se não pudesse fazer o que costumava fazer, ou como se as suas restrições fossem muito rigorosas, anime-se, a sua velha natureza egoísta está sendo exprimida para fora, para que mais da presença de Deus possa habitar em você. A palavra de Deus para você hoje: aceite as suas restrições, sabendo que elas abrirão mais espaço para Deus. 23 de março. Permaneça equilibrado. Seja bem equilibrado, sóbrio, temperados, vigiantes e sejam cautelosos todo o tempo. O diabo, o inimigo de você, anda ao redor, como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Ouvir o Espírito Santo nos mantém equilibrados em todas as áreas da nossa vida. O Espírito nos dirá quando estamos gastando dinheiro demais ou não, gastando o suficiente, quando estamos falando demais ou não falando o suficiente, ou até quando estamos descansando demais ou não descansando o suficiente. Todas as vezes que estamos fazendo alguma coisa de mais ou de menos, estamos em desequilíbrio. O versículo de hoje afirma que devemos ficar equilibrados para que Satanás não possa se aproveitar de nós. Durante anos, ele se aproveitou de mim, porque eu não era equilibrada na minha abordagem do trabalho. Eu achava que toda a minha vida deveria girar em torno do trabalho. Desde que eu estivesse trabalhando e realizando alguma coisa, não sentia a culpa que o diabo usava contra mim. Mas aquele ímpeto de trabalhar o tempo todo não vinha de Deus.
não me impelia a ter um equilíbrio sábio em minha vida. O trabalho é uma coisa boa, mas eu também precisava descansar e me divertir. Todos os dias, ao buscar ouvir a Deus, peça a Ele para lhe mostrar qualquer área da sua vida que esteja em desequilíbrio e trabalhe com Ele para fazer os ajustes necessários. Precisamos fazer malabarismo com muitas coisas na vida e por isso é fácil perder o equilíbrio, mas Deus está sempre disponível para nos ajudar nesta área. Simplesmente pergunte a Ele se você está fazendo alguma coisa de mais ou de menos e faça a mudança que Ele recomendar. A palavra de Deus para você hoje: permaneça equilibrado com a ajuda de Deus. – 24 de março. O melhor amigo que você pode ter. Existe amigo mais apegado que um irmão? Provérbios capítulo 18, versículo 24. Se eu tivesse de identificar a chave mais importante para a oração eficaz e para um relacionamento íntimo com Deus, diria que é aproximar-se de Deus como seu amigo. Quando vamos a Deus, acreditamos que Ele nos vê como seus amigos. Novas maravilhas nos são abertas. Experimentamos liberdade e ousadias, duas coisas necessárias à oração eficaz. Se não conhecemos Deus como um amigo, e se não confiamos que Ele pensa em nós como seus amigos, relutamos sem dizer a Ele o que precisamos, ou em pedir qualquer coisa a Ele. Se tivermos um relacionamento rígido e distante de Deus, nossas orações podem ser legalistas. Mas se formos a Ele como nosso amigo, porém sem perder a nossa reverência e admiração por Ele, nossa comunicação com Ele permanecerá renovada, estimulante e íntima. Uma amizade natural envolve amar e ser amado. Significa saber que alguém está do seu lado, querendo ajudar você, animando-o a prosseguir e sempre tendo o seu máximo interesse em mente. Um amigo é alguém que você valoriza, um camarada, um parceiro, alguém que lhe é querido, alguém com quem você quer passar tempo e alguém que você aprecia. Você se torna amigo de alguém investindo tempo nele e com ele, compartilhando a sua vida com essa pessoa. Eu o encorajo a ver Deus como seu amigo. Trate-o com respeito e honra, mas trate-o como seu amigo e aprenda a se comunicar com ele tão abertamente e tão facilmente quando você se comunica com um companheiro terreno. Ele é o melhor amigo que você pode ter. A palavra de Deus para você hoje. Você é o amigo de Deus. – 25 de março. Um passo de cada vez. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Gênesis capítulo 2, versículo 1. Abraão aprendeu a confiar em Deus para conduzi-lo um passo de cada vez. Sua história começa em Gênesis capítulo 12, versículo 1. O versículo de hoje, observe nesse versículo que Deus deu a Abraão
o passo 1, mas não o passo 2. Ele basicamente disse a Abraão que ele não teria o passo 2 até que tivesse realizado o passo 1. Isso é muito simples, mas muito profundo, e nos traz uma grande percepção de como Deus fala. Ele nos dá a sua direção, um passo de cada vez. Muitas pessoas se recusam a dar o passo 1, até quem ache que entender os passos 2, 3, 4 e 5. Se você é assim, espero que seja inspirado hoje a seguir em frente com o plano de Deus para a sua vida, confiando nele para dar o primeiro passo. Depois dos primeiros passos, sua fé aumentará, porque você entenderá que há sempre um fundamento firme por baixo de cada passo que Deus o instruir a dar. Deus pediu a Abraão para dar um passo difícil, deixando tudo e todos, e que lhe eram familiares. Mas Deus lhe prometeu: dar-lhe esse passo seria benéfico para ele. Quando obedecemos a Deus, somos abençoados. Deus tem um bom plano para a nossa vida, um plano que irá nos beneficiar. Tudo o que temos a fazer é andar nele, um passo de cada vez. A palavra de Deus para você hoje: obedeça à voz de Deus, um passo de cada vez.